essa questão da legalização já me fez pensar também nas diferenças entre, por exemplo, maconha e o cigarro. Porque muita gente acaba colocando todo mundo no mesmo pacote, porque é fumo e blá blá blá. E eu queria que você explicasse um pouquinho a diferença de um cigarro de tabaco para um cigarro de maconha. Quais são as diferenças entre eles? Primeiro que, assim, o tabaco ele é bem pernicioso porque ele não chapa, né? E isso é uma coisa que você pode fumar um tabaco e trabalhar com muita facilidade, né? Inclusive, muitas empresas têm fumódromos, né? Em que isso é até cultivado como um espaço de socialização, por exemplo. Sim. Tabaco também é uma planta de poder. Assim, é uma planta com sua história, né? Povos originários usam. Sim. Então, talvez a gente não precise também crucificar o tabaco. Ele, né? As pessoas usam, sempre usaram. Mas da forma que está na nossa sociedade, é muito danoso. Sim, por ele ser uma droga que, em geral, ali não afeta, ou até, para alguns casos, até aumenta a produtividade, é muito estimulável de se usar. Durante o efeito breve do tabaco, a pessoa fica menos ansiosa. E isso ali entre um expediente e outro é muito interessante para conseguir dando conta. Né? Mas o tabaco tem... Bom, todo mundo já passou a banquinha de jornal e já viu os efeitos adversos do tabaco, né? É muito complicado. Se fuma muito mais... Por causa de tudo isso, se fuma muito mais tabaco do que se fuma maconha. Porque a pessoa que vai fumar maconha, em geral, assim, o uso médio das pessoas é um baseado durar alguns dias. Para algumas pessoas. Tem gente que fuma vários baseados por dia. Mas mesmo assim, não vai ser 20. Que nem uma pessoa que fuma tabaco, cigarro médio, fuma um maço por dia, um maço tem 20 cigarros. Né? E aí, essa compulsão também pode ir crescendo. Tem gente que fuma tabaco de meia hora em meia hora, inclusive acorda à noite para poder fumar tabaco. O efeito de causar câncer do tabaco é muito mais registrado, tá? Da maconha, a gente tem menos estudos, mas pela maconha ter muitas propriedades ali anticancerígenas, se pressupõe que talvez a chance seja menor. O efeito, assim, e isso é uma coisa que é chata de dizer até, o efeito para a saúde dos pulmões é muito semelhante ao do tabaco. Então, se a pessoa fuma 20 baseados por dia, talvez ela vá ter um desfecho pulmonar de enfisema, de doença, né? De ficar com aquela reação toda, algo semelhante a uma pessoa que fuma 20 por dia, sabe? Mas quem fuma 20 baseados por dia? Tem gente, mas assim, não é a maioria. Nossa, eu já contei pra galera aqui no chat uma vez que eu tava num rolê com uma galera que fuma cigarro. E eu tinha levado o quê? Eu e Nica, ou seja, 2 pessoas, a gente tinha levado 3 baseados pro rolê inteiro. E aí, assim, a gente tinha começado já tava no meio do primeiro baseado, assim, no final do primeiro bar que a gente foi, e a galera que tava fumando cigarro do nosso lado tinha fumado 2 maços de cigarro. Tipo, Sim. É absurda a diferença, sabe? Absurdo, com certeza. E a maconha tem nicotina, né? A nicotina é uma substância viciante, não é? Muito, sim, absurda. Faltou falar sobre a questão da dependência, né? que pode ser causada. A nicotina é uma substância extremamente, primeiro, tóxica, tá? E, inclusive, a gente dá sorte que a gente queima o cigarro, porque se a gente só esperasse um vapor de nicotina, seria extremamente tóxico e as pessoas iriam morrer intoxicadas. Queima-se, e aí a maior parte da nicotina é destruída na queima. E aí você consegue ingerir uma quantidade pequena de nicotina que vai só dar aquele baratinho da nicotina. Por isso que o vape é pior, então. Porque ele tem mais também nicotina do que o próprio cigarro, né? Sim. Não só pelo efeito da nicotina, né? O vape, ele tem outros aditivos ali que são bem terríveis. Assim, fumar pendrive, gente, não é bonito. Não é legal. Contra fumar pendrive. É isso. De verdade, assim, como profissional de saúde, eu recomendo muito a evitar, sabe? Porque a nicotina tem modos mais naturais, assim. Pelo menos a minha postura. E a nicotina é uma substância extremamente viciante mesmo, assim, a ponto de dar desconforto. A pessoa fica irritada,
sentir desconforto físico quando fica sem. O que é diferente, por exemplo, de fumar maconha, assim. Maconha vicia, gente. Aí eu te pergunto de volta. Açúcar vicia? Chocolate vicia? Instagram vicia? Joguinho vicia? Então, sim, existem dependências e dependências, né? A dependência química que a nicotina oferece é muito mais intensa, muito mais real, muito mais orgânica do que a dependência de maconha. Porque o que é uma dependência de maconha, né? Assim, falando em termos gerais, uma pessoa que tá falando maconha o tempo todo. Por quê? Porque fumar maconha melhora tudo. Tudo é mais gostoso, chapado, né? Comer é mais gostoso, transar é mais gostoso, respirar é mais gostoso, Dormir olhar pra parede é mais gostoso, dormir, ver TV, sair na rua, né? Assim, então existe uma sedução, principalmente para as pessoas que começam a fazer uso adulto, né? Parênteses, gente, fumar maconha antes dos 20 anos, nessa média assim, não é bacana pro cérebro, tá? Importante. Pronto, voltamos aqui. O uso adulto é muito sedutor para aquelas pessoas que começam a fazer esse uso, porque, caraca, eu vou abrir as portas da percepção, tudo é mais legal. E aí, a vida real fica um pouquinho menos legal, sabe? Fica um pouquinho menos bacana, principalmente se a vida não tá boa. Sim. E daí a dependência vem, né? Com um mecanismo de compensação, de dar conta. É uma dependência mais emocional, né? Isso, uma dependência muito mais emocional. Assim como tem gente que tem dependência de comer coisinha, de jogar joguinho, de ir pra academia, tem gente que tem dependência em fazer sexo, tem gente que tem dependência em usar outras drogas também, né? Cafezinho, por exemplo. Isso acontece. Acontece que tudo isso até funciona, tá? E por isso que são problemas de saúde, porque tudo isso funciona para dar conta da vida. A questão é que cada uma dessas opções tem consequência. E a consequência vai diferir de acordo com a atividade que você vai estar escolhendo fazer. Pode continuar, Gabriel. Ok? E aí, assim, sobre dependência de maconha ainda, né? Quais são as consequências de fumar maconha, assim? Porque, pô, Gabriel falou, então, que maconha praticamente não tem efeito colateral, né? Ajuda pra um monte de coisa. É bom pra saúde, é bom pra esquecer, é bom pra dormir, é super gostoso. Consequência que teria? Cara, assim, de forma geral, a gente precisa trabalhar, a gente precisa estudar, a gente precisa ver gente, a gente precisa dançar, cantar. Quando a pessoa fica mais dependente de uma... O que pode acabar acontecendo tendencialmente? Essa atividade que a pessoa vai frequentar, em geral, são atividades mais ou em ambientes legalize, ou locais mais a céu aberto, né? E aí se restringe um pouco as atividades a lugares e atividades que eu posso fazer fumando maconha ou consumindo maconha de alguma forma. E isso pode acabar empobrecendo um pouco o léxico, né? O leque que a pessoa tem de vida. Tem gente que tá tudo bem com isso. Beleza? Somos adultos, cada um faz as próprias opções. Mas também, o sofrimento não é uma doença. O sofrimento é necessário. Tá vivo é sofrer. E pra gente aprender, a gente também precisa sofrer. Em alguns sentidos, né? A gente precisa sofrer o tédio que é estudar para uma prova, para poder passar para a prova. A gente precisa ter o tédio de... Enfim, o sacrifício de acordar cedo para botar uma roupa, para poder se arrumar, para ir estudar uma parada que vai fazer bem pra gente no futuro, ou para se formar, ou para trabalhar, para trazer uma renda e trazer segurança para nossa família, sabe? Precisa produzir. Sim. Assim, a sociedade impõe muito essa questão da produtividade e tudo mais, mas assim, precisamos produzir. Nosso, né? Já dizia aí os teóricos, o gênero humano é fundado no trabalho, né? Então, cara, assim, muitos trabalhos não dá para fazer chapado. Sim. Assim, e aí tem gente que vai dizer, mas eu estudo chapado melhor do que sem fumar maconha. Aí eu convido essa pessoa a parar a pensar. A dificuldade de atenção que se tem, será que não é devido à ansiedade? Porque a maconha ajuda com a ansiedade. E aí talvez você fique menos ansioso fumando maconha e aí você consiga se dedicar. Mas se você também usar outra coisa para relaxar, para se acalmar, talvez você renda até mais. E, gente, assim, compromete sim a capacidade cognitiva. Compromete sim, pelo menos durante o efeito da substância no seu organismo. Vai comprometer sim sua memória de curto prazo.
vai comprometer, sim, um pouquinho da cognição, capacidade de análise, de pensamento um pouquinho mais abstrato, pensamento fica meio solto, o pensamento vai seguindo o caminho, vai dando volta. Pode não ser tão legal, né? E também o prazer, né? Assim, voltando a essa parada do sofrimento, assim, a morena não te quer mais, cara. Você não pode afogar isso aí, seja no álcool, seja seja no baseado, no beck, tipo, tem que sofrer isso. Melhor do que se fumar um beck e ficar vendo desenho, talvez seja você ligar para um amigo e desabafar. Ou fazer isso em conjunto com pessoas, de uma forma mais célebre, sabe? E aí é isso, assim, é tão eficiente em causar bem-estar que muitas vezes vira a única ferramenta da pessoa. Esse empobrecimento, assim, de repertório, que é o prejuízo. E aí tem estudos, inclusive, que muitos estudos são tendenciosos para dizer que a maconha é negativa, né? Que, tipo, mas a gente vê os resultados são interessantes, assim, pessoas que têm depressão e são usuárias de maconha têm dificuldade de sair dos episódios depressivos. Tem dificuldade de acessar essa parada que tá acontecendo. Sabe? Assim como ela teria dificuldade se ela bebesse. Assim como teria dificuldade se ela usasse algum outro pacificador. Então, pode ser terapêutico, mas também pode atrapalhar o processo terapêutico. Sim. Né? Então, é isso, assim, a gente acha que tem seu lugar. Sim. Assim como várias outras coisas têm lugar na vida. Claro. Sabe? Tinham até mandado a pergunta, antes de eu te falar, você já respondeu, que era sobre maconha e aprendizado.